Aí vocês têm que dar uma autorizada daqui a pouco. Perfeito. Pessoal, primeiro, deixa eu começar aqui dando uma excelente noite para todos vocês. Tá? É muito bom poder receber cada um de vocês aqui numa quinta-feira à noite, onde a gente escolhe, a gente opta parar para estudar e trocar informações, né? Para validar algumas informações que a gente já tem, para pegar insights novos. E é muito legal essa questão desse lugar de estar aberto a aprender. Eu eu já ouvi isso de muitas pessoas, de muitas pessoas que são muito inteligentes, que eles dizem o seguinte: cara, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tem muito para aprender. Então, assim, o grande segredo para você poder cada vez mais aprender, aprender, aprender e não ficar preso no passado é você estar sempre disposto a aprender coisas novas. Né? Nas últimas semanas, preparando material aqui para esse mini curso, para esse workshop, para esse encontro, eu peguei tanto insight legal com tanta gente, eu vi tanto artigo maneiro, eu validei muita coisa que eu sabia, eu tive muito insight de coisas novas para aplicar. E independente se a pessoa cria o bicho há 1000 anos ou há pouco tempo, mas a gente sempre tem como aprender com as pessoas. E essa é a maior, acho que, maior lance que eu tiro de valor de vocês poderem estar aqui e a gente estar trocando essa experiência relacionada à alimentação de serpente. E aí, vou falar para vocês como é que vai funcionar esse workshop aqui, esse mini curso. Eu vou preparar um material, né, para que vocês possam acompanhar isso, entender a minha linha de raciocínio. E eu sei que a gente tem muita gente. Eu estou ficando velho, tá? Então eu estou falando que tem muita gente nova. Mas eu não queria ter que falar isso. Mas a galera que é mais nova, né, é muito sedenta é muito analítica e quer sempre assim, tá, mas qual é a regra, qual é a fórmula, qual é o passo a passo, da onde, do ponto A para o ponto B, quantos graus são, como é que eu viro? E a gente sabe que a vida não é assim. E os animais não são assim. Então eu vou trazer para vocês primeiro conceitos que vão permitir que vocês tenham capacidade para analisar e chegar a uma conclusão por vocês mesmos. Porque cada animal é diferente, cada bicho tem um comportamento diferente, cada um é único, por mais que sejam da mesma espécie, por mais que sejam irmãos, né, por mais que sejam parentes. E isso vai trazer uns conceitos bem legais para você. Claro que tem algumas regras que vocês podem se guiar através delas, mas como na medicina, como em qualquer questões relacionadas a seres vivos, é importante que vocês tenham sempre um quê de analisar o que está rolando, sabe? Por trás de tudo isso. Antes de eu começar, deixa eu só ver aqui que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. We couldn't find an event. Deixa eu só mandar aqui. Vou mandar aqui abrir para a gente. Tenta sair e entrar novamente. Pode tentar pelo celular ou pelo computador, tá bom? E o evento é esse, a galera está aqui. Estamos em 24, 25 pessoas aqui e todo mundo conseguiu entrar. Provavelmente é um problema do seu acesso aí, tá bom? Pronto. Então, beleza, pessoal. Ah, outra coisa. Como é que vai funcionar isso? Vou passar esse conteúdo. Depois, gostaria que vocês fossem colocando aqui as perguntas no chat. Isso é bem legal, daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria que vocês apresentassem no chat aqui. Vocês colocando as perguntas podem ir colocando as perguntas no chat. E aí, no final de tudo, eu vou pegar as perguntas do chat, vou responder elas. E aí, se tiver alguma pergunta eventual, eu respondo também. Usei aquelas respostas que vocês, aquelas perguntas que vocês mandaram no questionário para trazer conteúdo para cá. E acredito que eu vou conseguir abranger tudo isso. Mas se faltar alguma resposta, no final vocês tiram essa resposta, essa dúvida. É importante ficar todo mundo até o final, tá bom? Para a gente poder fazer isso. Vai ter o sorteio do livro, só que está rolando aqui. Eu não consegui baixar a lista das pessoas que se inscreveram. Então, quando terminar o nosso webinar, não saiam do grupo lá do WhatsApp, porque eu vou baixar a lista, né, agora nos próximos dias. Vou fazer o sorteio, vou mandar o vídeo do sorteio para vocês. E aí o sorteado vai receber o livro em casa, tá bom? Aí depois eu vou entrar em contato para pegar o endereço. Mas questões técnicas, mas vai sair, tá? Fica tranquilo. Beleza? Então, primeiro eu queria começar aqui dando essa boa noite para vocês e perguntando aqui quem é veterinário que está aqui na casa. Quem é veterinário, quem é biólogo? Pode colocar se vocês são dessa área e qual a sua profissão se você não é, né? Porque teve uma galera que botou em outros, sou outros, e aí eu queria saber qual é a profissão de vocês, se são estudantes, autônomos, empresários, pessoal de TI. É legal conhecer todo mundo. Vai colocando para mim aí do lado, estudante de veterinária, estudante.
Veterinário. Estudante de quê, Andressa? Bota para mim aí para eu poder ver se você é da área de ligada a serpentes da natureza. Dentista, veterinário estão vindo em peso. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Economista, olha que legal. Pô, legal, hein? Engenheiro de áudio, formado em educação física. É, o Felipe é. Terrareiro, a Pimenta é terrareiro. Boa. Estudante de veterinário, tatuador, farmacêutica. Cara, isso eu acho que é uma coisa incrível, tá, gente? Quando eu comecei os projetos sobre serpente, eu acreditei que fosse atrair muito biólogo, né, e veterinário. E aí eu comecei a perceber que, cara, tem uma galera que não é dessa área, e como iria acontecer mesmo, mas que tem essa paixão por serpentes. E cada vez a gente está vendo que isso vai crescendo cada vez mais e mais, tá? Isso é muito maneiro. Farmacêutico, advogado, biologia, acabei de defender TCC sobre serpente. Maneiro, cara. Sobre o que foi? Bota aí depois o título para a gente poder ver, Leonardo. Maneiro, cara. Maneiro. Depois, até se quiser, me manda lá o TCC para eu dar uma olhada, que eu sempre gosto de ver trabalhos novos. Perfeito. E muita gente aqui ainda não tem serpente. Isso é muito legal, porque pesquisar e absorver informações antes de ter o bicho normalmente é mais saudável, né? Dá menos ansiedade, dá menos erro de manejo e a gente fica mais confiante. E muita gente tem uma serpente só, tem gente que tem mais serpentes. E mesmo pessoas que marcaram que já têm serpentes há mais de 10 anos e que estão no nível avançado ou no nível já de que conhecem muito, estão aqui para pegar um insight. Cara, isso de verdade, eu acho que é o grande segredo. Assim, às vezes você vem para uma palestra, para um mini curso, vai conversar com alguém, e um insight, cara, é o que paga já o processo todo, sabe? É muito maneiro. Então, beleza, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui e vou começar o levantamento da Ophidiofauna do Parque Estadual da Pedra Branca. Ah, da Pedra Branca, cara. Pegou alguma jiboia leucística lá? Não pegou? Ah, pô, então a gente tem que procurar melhor lá, cara. Tem que dar uma procurada boa lá. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos lá, então. Beleza. Deixa eu começar aqui. Eu acredito que todos vocês me conheçam, mas eu vou me apresentar porque faz parte da educação. Me apresentar um pouquinho. Deixa eu só trocar de tela aqui para eu poder apresentar direito. Botar a apresentação na tela certa aqui. Só um minuto. Vamos ver se vai funcionar agora aqui. Agora ficou bonito. Tá todo mundo vendo e me ouvindo numa boa? Faz um joinha assim quem tiver. Perfeito. Pessoal que está com a câmera fechada, se vocês quiserem abrir a câmera, é sempre muito mais agradável. Porque aí eu tenho certeza se vocês estão dormindo ou acordados. E pela forma do rosto de vocês, eu consigo falar mais alto ou mais baixo e ajudar vocês a não dormir. Tá? Ah, tá sempre por aqui. Então, quanto mais vocês abrirem a câmera. Ah, outra coisa também. Quem não tiver de roupa, não abre a câmera. Tá? Por favor, sem cueca, seminu, não precisa abrir a câmera. Ele pode ficar de câmera fechada. Eu vou entender perfeitamente que está com a câmera fechada é porque está nu e quem está com a câmera aberta é porque está vestido, está tudo bem. O Marcos está jantando, acabou de colocar o ketchup na comida dele. Vocês veem que aqui a gente não tem problema, né? A galera, ketchup da Heinz. Aqui a gente não tem problema com relação a isso. Então, beleza, pessoal. Esse aqui, sejam muito bem-vindos ao webinar. Fala, Marcelo. Sejam todos bem-vindos ao webinar, né, mini curso, webinar de alimentação de serpentes PET. Esse tema foi escolhido porque, ao longo desse ano, dentro da comunidade dos criadores de cobra, esse foi um assunto que se repetiu 300 milhões de vezes. E por mais que a gente escreva, mande quadros e repita tudo isso semanalmente, as dúvidas ainda continuam. Isso é uma coisa que faz com que a gente queira cada vez trazer mais informação. Tá? Então, por isso, eu escolhi esse webinar para a gente fechar o ano de 2023. Beleza? Para quem não me conhece, ou quem não me conhece tanto, eu sou o Rafael Ville. E primeira coisa, eu sou o Rafael Ville, sou casado com a Cristina, sou pai da Yasmin e do João. Esse sou eu, de fato, quem eu sou. Um cara que tem uma família bonita, todo mundo está segurando uma cobra, ou então está do lado de uma cobra, e isso mostra que todos nós temos esse apreço por esses animais sem pernas e tão amados por uns, não, amados por todos nós aqui e odiados por tantos outros no mundo, mas por simples questões de falta de informação. Então, se a gente trouxer informação, a gente vai conseguir, com certeza,
fazer com que mais pessoas gostem. Primeira foto, vou explicar, é uma Lacus smuta, é uma surucucu, lá do Instituto Vital Brasil, nascida em cativeiro, um animal que nasceu lá no Vital Brasil, super dócil, altamente perigoso, potencial de risco ali enorme, mas é um animal muito dócil, acostumado com o manuseio, com o manejo. Na mão da minha esposa, Cristina, é a Macarena, a nossa jiboia arco-íris da Amazônia. Ao lado da Yasmin, não sei se vocês conseguem ver, tem uma BCA, lá do Brasil Répteis, do Jorge. E na mão do João é a garota, uma jiboiazinha BCC, também lá do Brasil Répteis. Profissionalmente, esse aí sou eu, Rafael Ville. Né? Tem 30 anos de experiência com serpente, desde moleque. Lá, essa primeira foto aí sou eu e meu pai segurando uma antiga Seminomorphos New Video, uma Gypsy New Video, né, numa visita a conservatório que a gente fez, que tinha um cara que tinha um parque de répteis lá bem legal. Esqueci até o nome dele, era um biólogo famoso na época, assim, de famoso no meio da biologia, né? Porque biólogo famoso é difícil, no meio da biologia. E depois são outras serpentes também, ao longo aí dos últimos anos, que foi quando eu comecei a registrar de verdade os meus encontros com serpentes. Algumas serpentes que eu tive bastante contato, inclusive aqui na foto, Leonardo, a jiboia leucisca, do Parque Estadual da Pedra Branca, a segunda, essa é a segunda que foi pega. No final foram três pegas e 4 avistamentos, né? Teve uma que meio que fugiu, mas 3 com certeza. Uma morreu, uma foi traficada para os Estados Unidos e essa aí está viva. Inclusive, essa que foi traficada para os Estados Unidos, o Michael, que está aqui agora junto com a gente, tem os filhotes que vieram de origem dela lá fora. Então, tem história para contar nesse parada aí. Tá? Meu maior projeto hoje é a nossa comunidade, a comunidade dos criadores de cobra, onde eu vou falar lá no final um pouco mais para vocês o quão maneiro é esse projeto. Aqui está a galera toda da comunidade, né? Tem mais gente que não está aqui na foto, é quase toda, e tem uma galera com a gente aqui também, compartilhando no mini curso. Beleza? Então, o que eu vou abordar aqui, para a gente poder setar expectativas? Tá? Diferenças entre boas e pythons e colubrídeos. Porque não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas as jiboias e as pythons, elas têm um processo de alimentação diferente dos colubrídeos. Tá? Elas comem, elas precisam ser alimentadas de forma diferente. E não trata-se muito disso quando a gente conversa no dia a dia, porque às vezes passa desapercebido. E aí você só percebe quando você compra o bicho para começar a alimentar, que você fala assim, pô, mas e aí? Como é que é essa parada agora? Né? São animais diferentes, metabolismos diferentes, evolutivamente diferentes. Vou falar um pouco dos problemas mais comuns e dar algumas sugestões. Não quero ser leviano aqui em dar diagnósticos, porque eu não sou veterinário para diagnosticar o animal de vocês através de questões de análises, mas e também não consigo dizer a fundo o que está rolando. Então, assim, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, até certo ponto, pegar as informações de cada problema, de cada indivíduo e dizer potenciais que podem acontecer. Dentro da comunidade, eu consigo dar muito mais suporte para a galera, porque aí, de fato, a gente pega o bicho e entende todo o ecossistema dele lá na casa, e aí a gente vai com o dedo na ferida e fala, cara, faz isso e isso que vai resolver. Ó, tá com um quadro mais com cara de problema mais sério, veterinário aqui, inclusive tem até alguns veterinários também na comunidade que já ajudam com isso, mas análises clínicas e etc. Mas dá para ajudar bastante com problemas mais comuns, tá? Dúvida que a galera tem, pô, Dovilo, metodologias para a galera analítica. Cara, me dá um percentual, uma regra para eu seguir, entender legal, vamos trazer também. Manejo, pré-alimentação e pós-alimentação, manejo importante. O objetivo na alimentação, cada maneira de alimentar, você pode ter um objetivo diferente. Então, você pode reduzir o desenvolvimento do seu animal de acordo com o objetivo que você tem com ele. Tá? E aí você pode sincronizar esse objetivo com o teu objetivo de tá? E descongelamento, repetir. Está vestido aqui em cima e repetir, porque descongelamento eu vou tratar como um caso à parte. Só uma provocação aqui sobre a corn snake. Qual é a opinião de vocês? É só uma brincadeira, tá? Não precisa dizer a opinião de vocês, não ficar tranquilo, mas é só para a gente lembrar que quem gosta de corn snake, quando fala nisso, fica louco, manda eu tenho que liberar! Aí o outro fala que tem que proibir, mas a ideia não é trazer essa polêmica, só para vocês poderem pensar. Beleza. Eu gosto de pensar o seguinte, gente. Existe uma questão relacionada à expectativa e realidade quando você aprende sobre a alimentação de serpente ou quando aprende coisas relacionadas a animais, tá? É, é interessante você pensar assim, cara, eu sei o que eu devo fazer, tá? Eu estudei, eu tenho informações, eu sei o que eu devo fazer,
mas existe um mundo real onde nem sempre eu consigo fazer o que eu devo fazer. Então, isso eu quero quebrar uma questão, quero até olhar aqui um pouco mais para vocês nesse momento. Eu quero quebrar uma questão porque algumas pessoas se cobram muito na questão de acharem que estão falhando com relação à alimentação, porque não conseguem fazer aquilo que está escrito na regra, tá? E a regra, ela funciona nesse caso, ou na maioria das vezes na vida, para que você esteja sempre tentando chegar nela lá e estando sempre mais próximo, é muito mais como um norte do que como uma coisa escrita em pedra. Lembrando que a gente está falando de seres vivos, então cada animal tem um metabolismo diferente, cada um que mora numa região diferente do Brasil, então coisas podem mudar. Então não fica triste ou se cobrando se você por acaso não consegue fazer alguma coisa relacionada a isso. Beleza? Vou voltar aqui para a gente poder terminar aqui esse slide. E aqui embaixo eu coloquei uma separação que é relacionada a serpentes PET, serpentes de criadouro, serpentes de educação ambiental e serpentes de instituto. Cada grupamento diferente desse de serpentes existe um tipo de manejo, um tipo de alimentação e um tipo de finalidade diferente. Hoje aqui eu quero tratar sempre de serpentes como pet, tá? Nós aqui, tirando o Michael, nós não somos nenhum criador e eventualmente podemos até ter serpentes para educação ambiental, mas eu não vou entrar nessa seara. E aqui ninguém é de um instituto, como se, por exemplo, o Vital Brasil, ou o Butantan, ou algo nesse sentido, ou até mesmo lá o Breno, no Centro Amazônico de Herpetologia. Então aqui nós somos pessoas que eu não gosto de chamar de robista, somos pessoas que têm um estilo de vida de ter um animal pet, então a gente cria ele como um pet, tá? Para ser um animal de companhia mesmo, para ficar lá, a gente ficar feliz pra caramba que tem ele. Então, vou pegar aqui, mas para cada lugar desse aqui existe uma variável dentro desse processo todo, tá? Para a galera que não, talvez aqui, eu acho que todo mundo aqui é sênior nesse processo, né? Mas caso não seja, eu chamo de boas e pythons, né? As jiboias, e aí geralzão das jiboias, né? Tanto as boas constrictor em todas as suas variações, quanto as epícrates, né? As jiboias arco-íris, quanto as hortulanos, as coralos, tanto quanto as coralos, e aí as Pythons entram, né, aquelas várias variações de Python dentro desse processo todo, né? Então você tem lá a boa constrictor constrictor, a boa constrictor amaralli, a boa constrictor imperator, a boa constrictor occidentalis, né? Alguns nomes não existem mais cientificamente, mas existem comercialmente, então eu vou continuar tratando eles assim. Você tem as outras lá que são as mais arborícolas, né, com hábitos mais de árvore, as coralas canino, as bateses, as hortulanas. Na gringa tem as anulatos e umas outras mais lá, mas aqui no Brasil ainda não tem. As epícrates, né, as jiboias arco-íris, da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Norte, acho que só. Botei bem pequenininho para ninguém ver, aqui no cantinho, ó, embaixo dessa Blackhead Python, à direita, abaixo, botei uma sandboa. Porque a grande verdade é que a sandboa, para mim, é isso, tá? Você tem ela, mas tu não vai ver. Então, aqui no meu slide, eu botei ela bem pequenininha, porque ela está enterrada, tá? Piadinha interna aqui, só porque ela está enterrada. Quem gosta de sandboa não leva pro coração, não, porque é só piadinha. Mas ela também é um bicho que vocês podem considerar nas alimentações, tá? A sandboa tá pequenininha aqui. E essas eu vou tratar como todos como um tipo de alimentação, tá? Eu vou dar uma ressalva legal aqui, tá? É, hoje eu estava conversando com o Michael, e aí a gente estava conversando sobre as Pythons, né? Porque ele tem um acesso a uma variedade muito grande de Pythons lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, eu tive acesso a Pythons das maiores zonas, né? Reticulatus, Seba, Molurus, Bivitatus, que mais? A Blood Python, acho que e a Ball. Tá? Essas são as que eu mais tive contato. São serpentes que têm mais ou menos o mesmo padrão, são diferentes, assim, mas cabeça, corpo. E aí ele falou uma parada legal. Ele falou, cara, a Blackhead Python, que é essa que está lá no topo, ela tem uma questão na alimentação em que as presas precisam ser um pouco menores, porque a cabeça dela não acompanha tanto o corpo. A cabeça dela é um pouco menor. E aí foi uma observação bem legal, tá? Que eu quero trazer para vocês, porque afinal de contas estou trazendo tudo que eu sei sobre alimentação aqui para vocês poderem saber também. E aí, como é um bicho novo no mercado brasileiro, né, um bicho que, se eu não me engano, ainda não teve
É um bicho novo no mercado brasileiro legal, né? Um ilegal não, mas é um bicho novo no mercado brasileiro legal. Então poucas pessoas tiveram acesso a ela ainda, né? A gente sabe hoje que tem lá para baixo, lá para o sul, mas poucas pessoas tiveram acesso ainda e eu achei uma observação muito legal, tá bom? Colubrídeos em geral, nós temos aqui todos os nossos colubrídeos, Milk, Kings, a Caninana, a Bull Snake. E aqui, dessas aqui, olha só, a única que vai destoar do que eu vou falar para vocês com relação ao padrão alimentar é a cobra d'água, tá? A Erythrolampus miliaris. Porque a grande verdade é que ela, nessa brincadeira toda, é a que dá uma oferta melhor para a gente poder brincar com a alimentação, que ela se alimenta de peixe. Isso é muito legal, né? Dá uma facilidade. O Marcelo tem uma, né, Marcelo? Marcelo tem uma. Eu já tive algumas também, no passado, um pouco distante, e realmente é um bicho bem legal, né? O Alberto tem bastante delas lá no Butantã. Diego também tem uma, pô, legal, Diego, maneiro. Diego também tem uma, então, assim, é um bicho que dá uma oportunidade de você ter uma variação de alimentação bem legal. Então, para elas, o que eu vou falar não vai servir muito, porque, na verdade, a questão delas é peixe, mas é oferecer, sei lá, um, dois peixes. Como é que eu fazia com ela? Vou até já rasgar aqui, como é que eu fazia com as eletrolampos biliares, né? Comprava os peixinhos de aquário, botava lá, eles iam sumindo, sumia, passava 2 dias, comprava mais um pouquinho, botava lá, sumia, aí, ó. O aquário tá lá atrás com o Diego, quem não tá vendo aí, o Diego abriu, bota os peixinhos, quando acabar, acabou, botou de volta. Tem outras possibilidades também de alimentar as serpentes com outros animais, como rã, lagartixa e tal, mas aí existem alguns riscos relacionados a parasitas, tá? E até uma dica aqui, a gente teve dentro da comunidade um workshop bem legal com o Alberto, aonde ele passou o procedimento que eles fazem com os animais da coleção lá para vermifugar eles, as presas e os animais antes de ter qualquer problema, sabe? E ele tem um processo de vermifugação tanto das cobras d'água quanto até dos dendrobates. Bem legal. Então vamos lá. Então, beleza. Estamos nessa linha aqui, certo? Todo mundo junto? Levanta a mão aí quem estiver acompanhando. Todo mundo acompanhando? Beleza? Show, galera. Tá bom. Problemas mais comuns. Vamos começar pela parte ruim aqui de problema. Problemas mais comuns. Minha cobra nova que não come. Eu estou passando por esse problema aqui. Eu gosto de compartilhar não só vitórias, mas gosto de compartilhar os momentos de ansiedade, porque como tratamos de vidas, às vezes o que funciona para A não funciona para B. E às vezes os animais têm o tempo deles para poder resolver as questões. Então, hoje eu estou passando um problema aqui com um animal novo que não come há 2 meses quase. E isso tem a ver com a adaptação dele ao novo ambiente. É um animal que já veio adulto, estava comendo bem onde ele estava, tanto que quando ele chegou aqui em casa, a primeira coisa que ele fez foi defecar. Estava com um volume corporal muito bom, um animal bem saudável, sabe? Aparentemente bem saudável e com certeza bem saudável internamente, e que resolveu não comer. E eu estou tranquilo por enquanto, porque ainda não passou muito tempo, e fisicamente ele não está mostrando nenhuma característica de que está perdendo peso ou que está com algum problema sério, e é só realmente uma questão de adaptabilidade. E aí, nessa questão também, entram algumas variações bem legais, né? Eu já vi cobra que só comia rato claro. Já vi cobra que só comia rato escuro. Já vi cobra que não comia rato, só comia camundongo. Já vi cobra que não comia. Como é que é? Tinha um que era legal. Ah, é. Tem cobra que come só. O Jorge tem isso lá. Tem uma cobra do Jorge que ela só come 2 ratos por vez. Se der 3, ela não come. Se der 2 ratos pequenos, o terceiro ela não pega. Se der 2 ratos grandes, ela come o primeiro, depois come o segundo, o terceiro não pega. Então, assim, alguns animais são assim, e tá tudo bem. A gente só tem que entender como é que é o bicho para não dar ruim. Beleza? Meu bicho comia bem e parou de comer. Tem algumas variações. Pode ser um macho que entrou numa fase que ele parou de comer. Pode ter a ver com temperatura, pode ter a ver com umidade do terrário. Então, assim, é interessante você sempre entender sistemicamente tudo isso, o que está rolando, para que ele volte a comer o mais rápido possível. Já vi casos de ball python que cresceu, colocaram uma caixa maior, né, uma toca maior, e a pedra aquecida, né, a placa aquecida só ficava na metade da toca. E ela parou de comer. Quando o cara tirou a placa aquecida e botou uma placa aquecida maior na toca inteira, ela voltou a se alimentar, porque ela não estava conseguindo termorregular legal lá dentro. E essa queda na temperatura estava fazendo o bicho parar de comer. Então tem bicho e bicho, tá? Regurgitou uma vez e voltou a comer, tá tudo bem, cara. Preste atenção na temperatura, vê o que está rolando
e veja se foi realmente uma regurgitada que você mexeu errado. O bicho às vezes realmente regurgita e volta a comer. Regurgitou várias vezes seguidas. Isso indica algo muito errado. Tá? Então, nesse caso, é interessante fazer rapidamente uma análise do que está rolando no ambiente dela, para que você possa regular o ambiente e, se isso não resolver, você precisa levar o bicho no veterinário, porque pode ser realmente alguma questão relacionada à parasitose ou alguma outra enfermidade do bicho, né? Não dá mais para resolver só no olhômetro. É interessante que faça alguns check-ups para poder ter certeza, tá? Come, mas não ganha peso, pode ser um problema dependendo da idade da serpente, que pode estar relacionado também à quantidade de alimento que você está dando e o bicho está queimando, né? Eu vou falar mais um pouco mais na frente também, mas tem umas variações relacionadas a tamanho de recinto. Isso pode influenciar na alimentação também. Fezes líquidas. Fezes líquidas normalmente não são boas, tá? Não é um bom sinal, salvo algumas exceções que, inclusive, foi até uma dúvida de algum de vocês que mandou no questionário, que é, poxa, Viri, eu estou alimentando a minha serpente é muito jovem, eu estou alimentando ela com um neonato, e ela está fazendo as fezes um pouco pastosa, algo nesse sentido. Pode ser que seja o neonato, que aí ele tem a pele mais fina, ele pode ter acabado de mamar, tá cheio de leite, algo nesse sentido. Mas é bom olhar de perto, né? Na verdade, eu trocaria a alimentação já por animais maiores, porque o neonato, cara, é muito no começo. Tá? Se alimenta muito no começo. Depois você já passa para o ratinho com mais pelo e tal, até para poder dar uma substância um pouco maior para o bicho. Isso pode ser uma questão. Mas normalmente fezes líquidas não são uma coisa boa. Uma outra questão relacionada a fezes é o seguinte: às vezes você não respeita um tempo de metabolização interessante do bicho, por questões do ambiente, e ele acaba tendo fezes muito volumosas e com característica de pouca digestão, né? Digerir pouco a presa. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada nesse tempo de alimentação ou no processo metabólico dele para digerir, sabe? Tem até uma curiosidade que eu vou voltar lá na frente, que o pessoal do Butantan identificou que quando as serpentes que ficam em caixas menores, acho que foi isso, as serpentes que ficam em caixas menores, existe uma aceleração na passagem do alimento pelo trato digestório. Então ela acaba defecando mais rápido do que o normal e não digerindo tanto quanto deveria, pelo fato dela não conseguir se ajustar legal, porque ela está muito dobrada. Tá? É uma questão mais ou menos relacionada a isso. Depois eu até posso trazer isso melhor para vocês, tá? Com mais riqueza de informação, mas foi um meio de conversa que isso foi trazido à tona. E eu achei interessante a questão do bicho passar muito rápido pelo trato digestório e não conseguir absorver muito bem. Tá? Então, esses são alguns problemas que tem. Todo mundo junto? Beleza. Com relação a vivo ou abatido, tá? Isso tem a ver com o seguinte: não existe uma receita assim que certo é vivo, certo é abatido. Vocês vão até ver que tem muito gringo que alimenta com presa viva e tem muito gringo que alimenta com presa abatida. E a gente aqui no, eu acho que tem muito mais a ver, eu acho não, tem muito mais a ver com desafios na hora da alimentação. Por exemplo, tem cobra que só come bicho vivo, porque ele estimula muito mais a serpente. E aí você pode criar um problema se você tem dificuldades em conseguir animais vivos. E se você não tem um bom fornecedor de ratos vivos, então os parasitas e tudo isso que vem com o rato vivo, com o animal vivo, pode ser que venha para a tua serpente. Você tem a questão de disponibilidade de alimento, né? Tem gente que não tem acesso a rato congelado, tem gente que o parceiro ou o parente não deixa guardar rato congelado no congelador, tem gente que não tem espaço para ter rato vivo, então, assim, isso é uma outra variável. Facilidades e praticidade, né? É muito mais prático você ter rato congelado, porque hoje em dia você já consegue ligar e pedir, ó, manda para mim aí X ratos congelados, você faz um estoque maneiro e resolve essa questão, né? Quando eu era moleque não era assim, né? Eu tinha que buscar os ratos vivos em algum lugar, ninguém criava rato e tinha uma dificuldade grande de conseguir alimento vivo. Alguns estados do Brasil ainda é difícil, né? Segurança contra a contaminação. Aí esse ponto aqui eu acho que é o ponto da parada, tá? Os ratos abatidos e congelados, né? Eles te trazem um conforto muito maior com relação à contaminação que você pode ter, né? Desde que você faça o processo de descongelamento de uma forma boa, adequada, você traz um bicho muito mais limpo para você alimentar a tua serpente, né? Se você tem um rato vivo e um rato abatido,
e você descongela de uma forma errada o rato abatido, pode ser que você contamine mais ele abatido, descongelado, do que o rato vivo que não foi bem cuidado, tá? Porque você consegue acabar com aquele processo todo de esterilização do bicho, vamos chamar de esterilização. Esse insight, quem me trouxe, tá? E aí vou trazer para vocês, quando eu falar de descongelamento, ele foi o Jorge, tá? Do Brasil Répteis. Ele fez o trabalho de graduação de graduação dele relacionado todo à contaminação por patógenos no processo de resfriamento de alimentos, da indústria para pessoas. E ele trouxe vários insights importantes com relação a isso. E depois que ele começou na veterinária e com o criadouro e tudo isso, ele entrou um pouco mais nessa questão de desenvolvimento de bactérias dentro de animais abatidos no momento do descongelamento. Então, assim, foram uns insights bem legais. Então, eu vou passar para vocês um processo aqui que é o processo ideal. Vocês já devem ter visto gringos descongelando ratos em forno, né? Lá nos Estados Unidos. Eles botam no forno X graus durante tanto tempo, um processo mais controlado, e eles descongelam o rato e botam para as serpentes comer. Eu não vou falar desse processo, até porque eu nunca estudei ele a fundo, e também não é o processo que eu quero trazer, porque não é o mais prático, né? Porque se tem gente que tem dificuldade em botar rato no congelador, imagina no forno, né? Então, vou deixar o processo mais fácil para a gente tratar aqui. Quem sabe um dia estudo um pouco mais sobre esse do forno. Beleza. Congelamento, congelados e descongelamento. Aqui eu vou passar para vocês essa questão toda. Deixa eu só beber uma água. É água, tá, gente? Tá na garrafa de vodka, mas é água. Fica tranquilo. É de verdade, tá? É que eu esqueci de trazer a outra garrafa. Essa aqui pegou até meio mal, mas é água. Vamos lá. Congelados e descongelamento. Eu botei os marcos aqui para não ficar escrevendo um monte de coisa, tá, gente? 30 dias. Esse 30 dias aqui é o seguinte: 30 dias é o período recomendado para que o animal fique congelado, para que você garanta que ele não tem nenhum patógeno, tá? Simples assim, Daniel, respondendo a sua pergunta da comunidade essa semana. 30 dias é o tempo, tá? Deixou 30 dias congelado, garantiu que 90 e tantos, vírgula tantos por cento dos bactérias, protozoários e potenciais destruidores da sua serpente estão resolvidos lá. Beleza? Então, o que você quer dizer com isso, Vili? Cara, arranja o bichinho lá congelado, deixa 30 dias e depois você alimenta a tua serpente. Pô, mas o meu vem de um biotério maneiraço e tal, que o cara vermifuga, o processo dele é perfeito. Beleza, então confia no cara e faz isso. Se tiver dúvida, mantém os 30 dias que não tem problema. Pô, mas aí eu queria alimentar depois de 15 dias e agora o mundo se acabou. Não, cara, alimenta. Agora, é uma questão que você pode decidir, porque somos todos adultos, você decide o que fazer com o seu animal. 30 dias é o que nós especialistas trazemos como sendo o período ideal para você começar a alimentar os bichos depois do descongelamento. 3 meses aqui é o seguinte: 3 meses é o tempo ideal, tá? É o melhor tempo que você poderia manter uma presa congelada para depois alimentar a sua serpente, tá? Então, assim, poxa, comprei um estoque de rato aí, boladão, que vai durar 3 meses. Vili, posso deixar 3 meses congelado? Pode. 3 meses é o ideal. 3 meses é maneirão, nice easy, 100%, vai dar tudo bem. Poxa, mas aí passou um pouquinho, tem problema? Sim e não. Problema, não. Mas estudos indicam que a partir do terceiro mês começa a rolar um processo de perda de nutrientes, sabe? Então o negócio não fica mais tão nutritivo como era antes. Mas de fato, cara, para a gente não vai fazer tanta diferença, tá bom? E se você pode dar antes de 3 meses, garante e dá antes de 3 meses. E aí, naquela questão de conceitos, assim, é como se você estivesse indo no médico. Doutor, quantos meses pode ficar congelado antes de dar ruim? O médico vai ter que te falar, cara, 3 meses. Ah, mas eu posso dar 3 meses em um dia? Quantos meses eu te falei? 3. 3 meses. Pô, mas eu posso dar. Cara, eu sou médico, eu só posso te dizer 3 meses. Daí para frente, se eu te disser que pode, eu estou te autorizando. Então, não estou te autorizando. 3 meses. Mas você pode dar? Provavelmente pode, cara. Com 4 meses, 5 meses, 6 meses? Pode? Pode. Mas se você quer andar numa zona de conforto, de menos risco, 3 meses é legal. 6 meses é o tempo máximo indicado para você manter o bicho congelado. Depois disso, começa a entrar num lugar meio esquisito,
que é legal não passar. E, de fato, eu acredito que nenhum de vocês vai manter um estoque de rato de 6 meses dentro da geladeira de casa, porque não faz muito sentido, a não ser que tenha uma Black Friday muito maneira de um biotério de 1.000 ratos por tantos reais, mas aí eu aconselho vocês a ratearem e a galera divide depois os ratos para todo mundo alimentar, tá? Enfim, proliferação de bactérias eu botei aqui porque tem a ver com descongelamento. Qual é o lance do descongelamento, cara? Pessoal, processo ideal de descongelamento de rato. Eu sei que tem muita ciência sendo construída por trás, pensando só em rato, mas eu vou fazer e alguns trabalhos científicos que não saíram, mas vão sair e vão trazer insights reveladores e tudo mais e tal. Mas vamos fazer o seguinte: vamos nos guiar pela indústria de alimentação de pessoas, que é a mais criteriosa e mais chata que existe, tá? Como é que é o processo de descongelamento de um restaurante, por exemplo, para poder servir peixe? Vamos pensar num restaurante japonês. E eu falo com propriedade porque eu já fui gerente de um restaurante japonês. Então, qual é o procedimento para que você sirva peixe congelado cru para pessoas e descongele ele para que as pessoas não sejam impactadas por bactérias, protozoários e etc. Primeiro passo, processo de congelamento bem feito. Mantenha congelado por tanto tempo para que você tire os protozoários, bactérias e tudo de ruim que pode ter no peixe cru. Depois disso, quando você for descongelar ele, você vai manter ele de um dia para o outro, né? 24 horas ali, 12 horas, entre 12 e 24 horas, até que ele descongele. Dependendo do animal, demora um pouquinho mais, do tamanho, né? Na verdade, dependendo do tamanho, demora um pouquinho mais. Dependendo do tamanho, demora um pouquinho menos. Você vai manter ele na refrigeração, né? Em torno de 5 graus, de 4 a 5 graus, né? Para ele poder passar por esse processo de descongelamento. Ah, aqui, ó. Garrafa nova, pessoal. Tá vendo? Agora eu não preciso mais beber na outra garrafa que é feia. Minha equipe de suporte aqui, Yasmin, 9 anos, trouxe para minha garrafa. E aí você vai fazer esse descongelamento na geladeira, tá? Vai descer ele lá. Se sua esposa ou sua mãe já ficaram horrorizados no freezer, você vai descer agora para a geladeira. Vai deixar lá em torno de 12 a 24 horas. E depois você vai deixar ele na temperatura ambiente por volta lá de 10, 15 minutos, só para ele realmente perder, né? Cara, bota aí 5, 15 minutos, que é dependendo do tamanho do bicho, é o tempo dele pegar uma temperaturazinha legal e aí tá descongelado e aí você alimenta, tá? O que que acontece? Mundo perfeito esse, tá bom? Esse é o mundo perfeito. Poxa, Vini, mas eu quero descongelar direto fora do freezer no calor do Rio de Janeiro de 33 graus durante 4 horas. Posso? Cara, você pode fazer o que você quiser. Eu estou te falando o que os especialistas dizem que é o melhor para fazer, tá? E tem gente que faz isso há muito tempo, né? Eu, inclusive, tenho um processo de descongelamento que é deixar o bicho um tempo maior. Meus bichos não são tão grandes, tá? E aí, isso é uma parada legal. Quando você pensa num camundongo, ele descongela mais rápido do que um mercol, tá? Quando você coloca um mercol para descongelar, ele demora tempo demais para descongelar fora da geladeira. Porque ele vai na parte de fora, até aquele miolo dele descongelar demora muito tempo. Então, o tempo que você vai deixar o bicho exposto numa temperatura alta, e de 15 a 20 graus já é perfeitão para as bactérias se proliferarem, é muito grande. Então, vai haver, até porque o bicho, isso é uma coisa legal também, até porque o alimento da serpente, ele está inteiro, né? Não houve uma limpeza de vísceras e uma retirada para que o animal fosse congelado sem víscera, sem fezes, sem secreções. Então, tá tudo ali, sabe? Meio que tá tudo ali. E aí você vai deixando ele, dá aquela podridão dele lá, e quando você alimenta o teu bicho, é uma bomba de podridão. O teu bicho vai ficar doente? Não necessariamente, porque teu bicho pode estar bom, né? Forte, né? O sistema imunológico lá no alto. Não vai dar ruim. Ah, mas eu faço isso há 10 anos. Cara, não estou dizendo que vai dar ruim. As chances são de que possa dar ruim quando o bicho cair por alguma outra questão e baixar o sistema imunológico dele, tá? Então, isso é muito interessante você levar em consideração isso tudo. Aí depois, temperatura ambiente, oferta para tua serpente. Caraca, Vini, mas ele não ficou quentinho legal. Secadorzinho de cabelo, ó. Secadorzinho de cabelo no focinho, colocou rapidinho só para pentear, colocou lá, o bicho vai comendo numa boa. E no caso aqui, até vou citar a experiência da Silvia, a Silvia nem precisa disso. A Silvia já criou um manejo alimentar dos bichos dela
Ela simplesmente descongelou, colocou o bicho lá paradão, as serpentes delas já sabem, vêm, comem de olho fechado, a Silvia nem olha, vira as costas e sabe que está encaminhado o alimento para a barriga. E aí tem o processo de manejo alimentar. Então, peguei tudo aqui, né? Descongelamento desigual. Tá, pontos ruins. Aqui, tempo de aquecimento. Isso aqui é um negócio legal, tá? Esse tempo de aquecimento que eu destaquei aqui é por conta dessa questão do forno de lá, dos gringos. Eles tiram o bicho, colocam durante pouco tempo no aquecimento médio X lá, que eu não sei qual é agora, e aí o bicho já fica pronto para eles alimentarem. Tá? Mas os gringos têm, alguns gringos, né, têm padrões completamente diferentes da gente aqui no Brasil, e isso é uma coisa bem legal que eu estava até conversando com a galera é que por mais fresco, bobo ou simples que pareça, esse monte de coisa que a gente fica criando de regrinha, a gente tem um cuidado maior com os nossos bichos, principalmente por dois motivos. Um, pela escassez que a gente tem de bicho no nosso mercado, né, no mercado brasileiro, é difícil se achar bicho, e pelo preço, né? E com certeza é pelo poder aquisitivo da galera. Né? Essas três coisas fazem com que a gente cuide muito mais dos bichos, porque é mais difícil da gente comprar o próximo. E a gente costuma ter um calor, um carinho muito maior para os animais, tá? E aí eu não quero nem entrar nesse mérito, porque foi por isso. Sei que tem gente que move montanhas aí, vende carro e tudo para pagar cirurgia de cachorro. E tá tudo bem com isso, né? É só pela questão do calor humano mesmo que a gente tem. Beleza? Manejo pré e pós-alimentação. Pessoal, deixa eu abrir aqui o chat. Aí, se as dúvidas forem surgindo aí, galera, vai botando do lado aí no chat, tá? Pode ir colocando. Se eu tirar a dúvida ao longo do caminho aqui, não tem problema não. Depois eu vou voltar lá, vou ler. E se já tiver tirado a dúvida, a gente vai dar um tiro para fora. E o que tiver de dúvida nova, eu vou botar aqui. Mas pode ir mandando no chat a questão das dúvidas. O Diego até botou aqui do banho-maria. Vou falar no final. Show. Banho-maria é legal. Sopa de rato. Depois eu vou falar dela no final. Fase. Ah, beleza. Manejo pré e pós-alimentação. Dentro da fase de adaptação da serpente, né, comprou a serpente nova ou chegou uma serpente nova na tua casa. Nesse período é diferente. Né? Você tem um momento de adaptação do animal, no momento onde aquele bicho precisa de um tempinho para ele se sentir confortável e no lar dele. Algumas serpentes é um dia, outras são 3 dias, outras são 5 dias. Faz o seguinte: comprou as cobrinhas novas? Faz a cobrinha nova, espera 3 diazinhos. Eu sei que no primeiro dia tu não vai conseguir largar ela. Então usa o primeiro dia para tu pegar bastante ela, tirar aquelas fotos, postar no Facebook, no Instagram, mostrar para a mãe, para a avó, a empregada, a galera do prédio. Tira o primeiro dia para fazer essa parada aí. Depois deixa o bicho quietinho, pelo menos 3 dias. Quietinho na casinha nova dele, água, ambiente legal, equilibrado e tal. E depois você oferece o alimento. Se por acaso ela não comer, logo de imediato, você vai, espera mais um tempinho, 3 dias, pode ser até 7 dias, e alimenta novamente. 7 dias eu acho que é muito, tá? Máximo 5 dias ali. E pode alimentar. Normalmente, elas comem rápido. Né? No caso do Daniel, aqui da comunidade, teve um problema um pouquinho maior com a Dona Celeste, que ela demorou um pouco mais para se alimentar, e foi exatamente por conta de aquela vontade e é normal, tá? Não estou criticando, não. Aquela vontade de ter o bicho, de ver o bicho e tal, e acaba manuseando demais, e o bicho não se sentiu confortável. Mas normalmente 3 dias é um período legal. Algumas pessoas falam 2, outras falam 5. Vai no 3 que está no meio, qualquer parada, espera um pouquinho mais. Pode ser igual o Diego falou ali, meteu 6 dias. Pode ser também, não tem problema. Às vezes fica, tá? Não se desespere. O grande lance é procurar informação, pedir ajuda e ficar calmo. E dentro da comunidade a gente tem um atendimento mais urgente lá. A gente tem o telefone do pediatra aqui de emergência. A galera liga e a gente resolve mais rápido. Para dia normal, tá? E aí falando de bicho chato, tá, gente? No caso aqui dos meus bichos, cara, eu posso pegar eles agora, tirar foto, gravar vídeo e dar o alimento na minha mão para eles que eles vão comer. O bicho está aqui em casa, né? Tirando, salvo o Malbec, né? A Bol, que não comeu nada. Os outros são bem bons de boca. São fêmeas. Sabe como é que é, né? Fêmeas comem melhor. São menos frescas. Então, tá tudo bem. Estou falando aqui para poder as mulheres se sentirem mais felizes, né? A gente sabe que isso é mentira, mas beleza, é isso aí. Fica brava não, esse. O microfone tá fechado. Vou deixar ninguém reclamar, vou deixar ninguém falar. E aí, um dia antes, você segura o bicho,
Não para, segura o bicho que eu digo, para de perturbar ele para que no dia seguinte você alimente e ele coma numa boa. Tá? Manejo pré. Manejo pós-alimentação. No mínimo 3 dias sem mexer no bicho. Eu aconselho 5, tá? 7 são os mais. Como é que se diz? Esqueci a palavra, mas as pessoas que são mais precavidas esperam 7. Mas é interessante você observar o bicho e ver o volume. Se o volume dele está indo embora. Né? Vai depender também do volume de comida que você for dar para ele. Vai depender do como é que está sendo a alimentação. Né? Dependendo do bicho, do jeito que você está alimentando ele, a cada 7 dias, se você for fazer alimentar a cada 7 dias e esperar 7 dias para manusear, tu não vai manusear nunca. Porque de 7 em 7 dias tu vai alimentar, então tu não vai manusear nunca. Então tem uma questão dessa relacionada à alimentação e período de manejo. Você gosta de pegar mais o bicho, vai acostumando ele para cada 3, 5 dias você já poder manusear e depois aumentar um pouquinho a questão da alimentação. Caso o bicho regurgite, tá? Beleza, você alimentou, ele vomitou. Pô, quanto tempo depois eu vou alimentar ela? Eu sou menos conservador, eu espero 7 dias e alimento novamente. Na nossa comunidade, o Cal é um cara mais conservador. Então, ele espera sempre 15 dias para alimentar. Eu acho que entre 7 e 15 dias é um período bem legal para você voltar a alimentar o bicho novamente, que dá para o bicho se curar completamente. Naqueles 15 dias, e a partir de 7 dias, se você for um cara mais ansioso na questão de alimentação, dá para você a partir de 7 dias. Antes disso, eu não aconselho fazer, tá? Existem animais mais e menos sensíveis dentro desse processo todo. E vai variar de acordo do sexo, a espécie e dos indivíduos também. Tá? Então, é interessante. Nisso tudo que eu estou falando, tá, gente? O mais importante é conheça o seu animal. Tá? Conheça o seu animal, entenda os hábitos dele, observa. Observar é o segredo. Tenha todos esses conceitos, observa, avalia. Às vezes, na fase de vida dele, de uma outra fase de vida, o bicho muda o comportamento. Às vezes, numa época, uma estação do ano, o bicho muda o comportamento. Uma temperatura pequena, uma coisa que você botou diferente dentro do terrário, um local da casa onde está com mais movimento do que tinha, tirou da caixa, botou no terrário, tirou do terrário, botou na caixa. Observe o teu animal e aprenda com ele, para que você possa se balizar com relação a isso tudo. Manejo pré e pós, objetivos com o animal. Pensando nisso aqui, é o seguinte: tem gente, não sei nem se é nessa hora que eu vou falar isso, mas eu vou dar uma antecipada agora, se não for depois eu vou retrucar, vou buscar esse assunto novamente. Tem gente que quer bicho pequeno. Então, existe uma forma de você fazer o manejo alimentar para que o animal não cresça muito. É judiação? Não. O bicho vai sofrer? Não. Pô, mas o que vai dar diferente? O bicho não vai crescer tanto. Só isso, simples assim. Ah, pô, legal, então não tem caô? Não, não tem. Tem gente que quer bicho grande, alimenta um pouco mais. Pô, o bicho vai sofrer? Não. O bicho é judiação? Não, dependendo da fase da vida dele, tá? A gente sabe que as serpentes crescem muito mais rápido, tem uma taxa de crescimento muito maior entre os 2 primeiros anos. Ah, no terceiro ano ela não cresce muito? Não, cresce também, mas entre os 2 primeiros anos cresce muito mais. Depois cresce um pouco menos, depois cresce um pouco menos. E quando elas param de crescer? Nunca, porque os répteis crescem a vida toda. Só que a taxa de crescimento deles vai ser menor. Só que quando você começa a alimentar demais o bicho velho, né? O metabolismo dele está mais desacelerado. E aí você começa a ter armazenar mais gordura, né? Mais energia, porque ele não está usando, o metabolismo está mais baixo. E aí sim pode reduzir a longevidade da tua serpente. E aí sim ela pode, ao invés de viver até os 30 anos, acho que no Butantã hoje tem uma jiboia lá que está com 26 ou 27 anos que nasceu lá no Butantã. Né? O bicho pode morrer com 17, com 20, com 10. Então, assim, tem relações com longevidade, esse processo todo de objetivos. E também, claro, obviamente, com genética, bicho para bicho, etc. Mas estou dizendo no objetivo com relação a isso. Quando você vai para. Ah, tá. Aí eu vou sair de pet e vou jogar naqueles outros lugares lá. Quando você vai para bicho de educação ambiental, a alimentação tem que ser diferente porque o bicho vai ser manuseado. Quando você vai para criadouro comercial, fêmea tem que ser grande, macho tem que ser pequeno, porque o macho tem que ocupar pouco espaço e a fêmea ocupa muito espaço. E aí tem essas variações. Mas estamos tratando de pet, então esses dois seriam os objetivos.
Variáveis na alimentação. Além da quantidade de comida que você dá para o bicho, por isso que é importante você ter o conhecimento do teu bicho, outras variáveis vão fazer com que você tenha que mexer nessas proporções. São elas o objetivo dos animais, se você quer animal grande ou animal pequeno. Já falei agora, não vou precisar repetir, mas é isso. Quero meu bicho grande, quero meu bicho pequeno, então mexe na proporção. Terrário grande ou pequeno. Cara, essa é boa. Muita gente não pensa nisso. Se o teu bicho se movimenta em muito espaço e ele forrageia muito, e ele anda muito no terrário, e é super ativo, ele vai perder mais energia, ele vai despender mais energia. Então, ele vai ter um custo energético maior. Vai precisar de mais alimento para manter aquele padrão, para crescer, enfim, fazer alguns lances dele. Se o bicho fica preso dentro de uma caixa pequena, ele se movimenta pouco. Então, teoricamente, ele vai armazenar mais energia. E dentro desse processo todo também entra aquela questão do fluxo do alimento dentro do trato digestório dele. Se o alimento passa muito rápido, é esse que eu vou depois puxar para vocês, esse gancho. Se o alimento passa muito rápido, não tem tanta absorção. Então, essa é uma variação que vocês têm que levar em consideração, tamanho do recinto. Outro, metabolismo. Tem bicho que você faz aquela questão de taxa de metabolismo, né? Ó, eu alimento meu bicho alimentei com X gramas. Meu bicho pesa tanto, acontece. Meu bicho pesa tanto, eu alimentei com um rato, uma presa de tantas gramas. Depois de 5 dias que ele defecou, né? Eu vou pesar e vou ter uma ideia de quanto peso que ele ganhou, tá? Aí vai tirar uma média. Aí depois alimenta de novo. E aí você vai fazendo essa taxa de proporção. E aí você vai começar a entender onde é que ele está ganhando mais peso e onde é que ele não está ganhando tanto peso. Tá? Isso é uma questão legal. Existe uma fórmula de qual é o percentual de metabolização para cada animal? Não, que eu saiba. Principalmente porque cada animal tem um metabolismo diferente e um ambiente diferente que vai ser capaz de fazer com que ele tenha uma taxa de metabolização maior. Animais mais velhos vão metabolizar, vão armazenar mais gordura. Animais mais jovens vão queimar mais gordura. Cara, é igual, de fato, igual a pessoas. Tá? Na verdade, não é igual porque é réptil, a gente é mamífero. Mas a linha de raciocínio é semelhante. Quanto mais novo, pô, maior metabolismo, mais rápido é, mais acelerado e tal. Quanto mais velho, mais lento vai ficando esse processo todo. Tem uma variável legal aí dentro que é muito doida, que tem a ver com o tipo de alimento. O tipo de alimento também vai influenciar se é um alimento mais gordo, se é um alimento mais magro, se é um bicho com mais pelo mais grosso, um bicho com pelo mais fino. Então, isso também vai influenciar nisso tudo. Se eu não me engano, tem um estudo acontecendo agora lá no Butantan, estava falando, o Alberto comentou comigo isso, e estão trazendo algumas questões relacionadas a isso, é uma outra parada também que eu vou falar lá na frente. Então, assim, para agora, início de 2024, a gente vai trazer para a comunidade, hein, galera? Isso é legal até para todo mundo. A gente vai trazer para a comunidade alguns estudos novos bem legais. Tá? Tanto o Alberto vai ter isso, quanto o Jorge do Brasil Raptors também vai trazer alguns estudos maneiros que a gente está separando, porque esse mini curso aqui, esse workshop trouxe um gancho de informações novas. Tá? E como, de fato, é uma coisa muito nova isso tudo, né? Não tem nos últimos anos, a gente está com muita informação maneira. E por conta de ter os criadores e ter esse interesse todo, a galera está trazendo muita informação legal com relação a isso, tá? Então existem essas variáveis também nesse lance. Fases da vida, eu trouxe o spoiler, né? Mais novo, metaboliza mais rápido, mais velho, armazena um pouco mais, por isso se alimenta menos quando o bicho está mais velho. Sexo, a questão do sexo também tem a ver com isso, né? Machos e fêmeas têm metabolismo diferente e aí vão digerir e vão se alimentar de forma diferente. Estação do ano, principalmente, tá? Por conta da temperatura. A gente sabe que uma temperatura mais quente faz com que o metabolismo seja mais acelerado e isso possibilite o animal de crescer mais, né? A gente tem até alguns casos de estudos que estão sendo feitos também com relação a ajuste de temperatura, sempre mantendo um gradiente, né, dentro do terrário, mas ajustes de temperatura para achar uma taxa de conversão ideal para que o teu animal cresça mais, tá? Nessa fase inicial.
A gente sabe que se ficar muito frio, o metabolismo fica mais lento, a digestão não é tão legal. E chega numa temperatura X, o bicho começa a alimentar bem. Normalmente entre 30 graus ali, 28, 30 graus, 31 graus, uma temperatura legal para o bicho metabolizar mais rápido. E aí varia de bicho para bicho, espécie para espécie, indivíduo para indivíduo. Tá? Um range grande. Beleza, show. Todo mundo acompanhando aí? Beleza? Quem fechou a câmera tá dormindo? Deixa eu ver aqui só um negócio. Não, né? Ninguém dormindo, né? Beleza. Show. Felipe tá jantando. Felipe, tu janta muito tarde, cara. Tu tem que começar a jantar mais cedo. Ou então tu janta durante muito tempo, porque normalmente tu tá sempre jantando. Pode ser isso. Você tá comendo demais ou muito devagar. Beleza. Controles e indicadores. Aí o que que a gente leva em consideração, galera, para poder ver o que está rolando com o bicho, está bem, está mal, é essa parada mesmo, não é? A taxa de crescimento, teu bicho está crescendo, né? Aí para os analíticos, tá? A taxa de crescimento, poxa, a cada X gramas o meu bicho normalmente cresce tanto, né? Pega o range lá por mês, por trimestre, por semestre, né? Mas não, eu acho que não é tão legal pegar períodos muito curtos, é interessante você pegar pelo menos um período de um mês. Cada alimentação é tipo quando tu quer ir para academia para emagrecer, que tu se pesa todo dia. Não faça isso. Não faça isso. Se pesa no máximo na primeira vez, uma vez por semana, para tu ficar feliz no primeiro mês, depois é de mês a mês, para você poder ir vendo a mudança disso tudo. Volume corpóreo. Cara, isso é muito legal. Tá? Conheça o seu bicho. Olha para o teu bicho e vê se ele está com cara de gordo. O bicho obeso tem cara de gordo. O bicho magro tem cara de magro, cara. Né? Quando você já tem uma determinada experiência, tu consegue olhar para o bicho e falar assim, cara, ele tá magro, tá óbvio, aí. O bicho é pele e osso, tá magro, tem que comer. Não, mas o peso dele, a taxa de conversão, cara, esquece essa parada. Não, porque estava escrito lá que era 15%. Irmão, esquece, cara, o bicho tá magro, vai morrer. Alimenta o bicho direito. Não, cara, o bicho tá gordo. Não, eu gosto de cachorro gordo. Tem gente que faz isso, eu gosto de cachorro gordo. Tá bom, vai morrer. O gosto não se discute. Mas olha o bicho, você vai entender. Uma dica legal com relação a gordo e magro do bicho é o espaço entre as escamas. Tá? Se tu tá vendo a pele do bicho entre as escamas, né? Sabe quando tu alimenta e o bicho dá aquela esticada e a escama ela não se sobrepõe tanto, ela dá uma espaçada, isso indica que o bicho está com um peso em excesso. Se a escama descolar, então ainda o bicho ficar parecendo, sei lá, que está com a roupa apertada, cara, o bicho está super obeso. É muito visto em pitons, né? As pitons têm esse aspecto mais de gorduchona, né? Então é interessante se olhar essa questão. Comportamento do bicho e atividade do bicho dentro do terrário. Se o bicho está muito paradão o tempo todo, não se movimenta, é um sinal que ele pode estar com sobrepeso, porque ele está comendo demais, ao ponto de não precisar se mover nunca, tá? Se você está vendo as fezes com muitas estruturas visíveis, assim, tá? Tipo, é uma massa muito grande, muito cocô, muitas fezes e tal, sinal que não está digerindo legal. Pode ser um problema de metabolismo, pode ser um problema de excesso de alimentação. É legal as fezes ter muito mais pelo e uma parada muito mais, um volume bem menor do que você alimentou, para que você possa ver que a digestão está funcionando, né? Ter um cocôzão o tempo todo não é sinal de saúde, é sinal de que o bicho não está metabolizando tanto, né? Assim, comparativamente, né? Assim, o que você alimentou e o que ele fez de excremento. Humor e hábitos do seu animal. Conheça o seu animal para saber se ele está bem ou não. O bicho era super ativo, ficou paradão de repente. Cara, pode ser que tenha alguma coisa que não esteja certa aqui. E check-up no veterinário. Afinal de contas, só um minuto aqui, só para dar. Afinal de contas, o veterinário é o médico do teu bicho. E por mais que a gente tenha um manejo com o nosso animal e a gente tenha um manejo com a nossa saúde, nós próprios, o tempo todo, é interessante fazer um check-up, eventualmente, para você achar coisas que você não está conseguindo enxergar. E aí, qual é o conselho que eu dou para vocês? Os 2 primeiros anos, trata do bicho direitinho, não precisa levar no veterinário. A partir do segundo ano, lá no terceiro ano, uma vez por mês, uma vez por ano, tá de bom tamanho, você levar no veterinário para ele dar aquela olhadinha no teu bicho. Né? E quando eu digo olhadinha, não é desmerecendo, mas é para ele realmente fazer uma anamnese no teu bicho, um diagnóstico, dar uma olhada nele, fazer uma avaliação para que possa falar, não, cara, tá tudo maneiro, segue o jogo, continua fazendo o que você está fazendo. Salvo, né, o teu bicho tá esquisito, então leva logo para poder evitar qualquer tipo de problema, tá? Uma parada muito legal é o seguinte, nos répteis, os répteis levam muito tempo para poder mostrar sinais de que eles estão ferrados.
e depois eles levam muito tempo para poder se recuperar. Então, o manejo bem feito é a melhor forma de você manter a saúde da tua serpente. Tá? Esse é o lema. Quando você vê que ela está ferrada, provavelmente ela está muito ruim. Então, aí não perca muito tempo com relação a resolver o que está no problema. A gente, na comunidade, a gente já teve alguns casos de serpentes que estavam muito mal, e aí, com questões de ajuste de recinto, a gente conseguiu melhorar algumas questões de tempo para que pudesse ser diagnosticado algo através do veterinário e entrar realmente com o tratamento. Então, isso é muito legal, né? Você ter essa possibilidade de pedir socorro e resolver a vida do teu bicho, não perder um bicho que você ama e que custou um valor, como é que se diz? Considerável de investimento. Beleza? Então, importante ter isso tudo aqui em mente.